se as duas guerras mundiais não tivessem sido, na verdade, dois conflitos separados? E se a gente pensasse nelas como um único e gigantesco evento catastrófico? Pois é, a ideia central que a gente vai explorar aqui é exatamente essa: que o período de 1914 a 1945 foi, na realidade, uma só e devastadora guerra de 30 anos. Uma guerra que moldou o mundo em que a gente vive até hoje. Os números são de uma escala que a gente mal consegue processar. Mais de 70 milhões de vidas perdidas. Mas isso não é só sobre o tamanho da tragédia. É sobre entender a linha do tempo que conecta diretamente a Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial, sabe? É quase como se fossem dois atos da mesma peça trágica. Tá, então vamos mergulhar nisso. A chave para entender essa ideia de uma guerra de 30 anos é olhar para as pessoas que viveram aquilo tudo. Muitos dos nomes que iriam definir o segundo conflito global foram, na verdade, forjados no fogo do primeiro. Como é que um jovem soldado, lá nas trincheiras, se transforma no líder de uma nação inteira? É essa história que a gente vai desvendar agora. Olha, em 1914, os futuros líderes do mundo eram basicamente anônimos. Eram jovens desconhecidos, figuras que ninguém imaginava que teriam o destino que tiveram. Mas a vida deles estava prestes a ser completamente virada de cabeça para baixo pela guerra. As experiências que eles tiveram ali, nas trincheiras, nos campos de batalha, plantaram as sementes do que viria depois. Vamos pegar o Adolf Hitler, por exemplo. Antes da guerra, ele era um artista frustrado, pobre, vivendo meio que sem rumo em Viena. A guerra deu a ele um propósito, sabe? Um lugar para pertencer. Como mensageiro do exército alemão, uma das funções mais perigosas que existiam, ele sobreviveu a situações de risco extremo, várias vezes. E isso fez ele acreditar que o destino tinha poupado para algo maior. Agora, olha só a jornada do Winston Churchill. Ele entrou na guerra como um político super ambicioso, era o primeiro lorde do almirantado, mas a carreira dele sofreu um golpe terrível com o desastre da campanha de Galípoli. Humilhado, ele fez algo que ninguém esperava de alguém da posição dele. Se alistou no exército e foi lutar nas linhas de frente, buscando redenção na mesma lama para onde ele mesmo tinha enviado tantos outros. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, tinha o George S. Patton, um cara que já parecia viver no futuro. Numa época em que muito general ainda sonhava com ataque de cavalaria, o Patton já tinha entendido o poder do motor a combustão. Ele se tornou um dos primeiros e mais apaixonados defensores do tanque de guerra, uma arma que ele mesmo ajudaria a transformar na nova rainha do campo de batalha. E eles não estavam sozinhos, claro, tinha o Charles de Gaulle na França, o Benito Mussolini na Itália, que foi completamente transformado pela experiência do combate, o Hideki Tojo no Japão e até mesmo Joseph Stalin na Rússia. Todos eles, de um jeito ou de outro, tiveram suas ideias e ambições moldadas ou endurecidas na fornalha que foi a Primeira Guerra Mundial. A guerra finalmente acabou em 1918, mas a paz que veio depois era extremamente frágil, sabe? Construída sobre um terreno muito instável. Na verdade, o jeito que a guerra terminou não trouxe uma solução. Pelo contrário, foi ali que se plantaram as sementes amargas do próximo conflito. O Tratado de Versalhes, a ideia era garantir a paz, né? Mas ele fez exatamente o oposto. Em vez de ser uma solução, ele virou a causa do próximo grande problema. O tratado não só puniu a Alemanha, ele a humilhou e a estrangulou economicamente. Essa sequência de eventos foi basicamente uma receita para o desastre. Pensa bem. Primeiro, a humilhação de ter que assumir toda a culpa pela guerra. Depois, a ruína econômica, com dívidas impossíveis de pagar. E, por fim, todo esse desespero abriu um caminho enorme para extremistas como Hitler, que apareceu prometendo exatamente o que o povo queria ouvir: vingança e a volta da glória nacional. 2 décadas se passaram desde o fim da Grande Guerra, e aqueles jovens soldados de 1914, agora eles eram os líderes de suas nações. O palco estava todo montado para o segundo ato e os atores eram os mesmos, só que agora em papéis muito, muito mais poderosos. E aqui estão eles, os velhos soldados, agora nos postos de comando. De um lado, o eixo: Hitler, Mussolini, Tojo. Do outro, os aliados: Churchill, Stalin, Roosevelt e de Gaulle. Era como se os fantasmas das trincheiras de 1914 tivessem voltado, mas agora comandando exércitos de milhões, prontos para um acerto de contas em escala global. A partir daí, a contagem regressiva para a catástrofe acelerou de vez. O pacto entre Hitler e Stalin, que eram inimigos ideológicos, chocou o mundo e deu a Hitler o sinal verde que ele precisava. A invasão da Polônia foi o estopim,
E com a traição de Hitler contra a União Soviética e o ataque a Pearl Harbor, o incêndio se espalhou por todos os continentes. E é aqui que a gente entra na fase final, na sombra desses 30 anos. Esse foi o clímax sangrento de décadas de ressentimento, a colheita final daquela paz amarga. As batalhas que vieram a seguir foram travadas numa escala e com uma brutalidade que o mundo jamais tinha imaginado ser possível. Lá na imensidão da Frente Oriental, a máquina de guerra de Hitler encontrou seu fim em Stalingrado. Ali, nas ruínas congeladas da cidade, o avanço nazista não só parou, ele foi quebrado. A vitória soviética, que custou um número inimaginável de vidas, marcou o início do fim para o Terceiro Reich no leste. Já no oeste, o grande acerto de contas veio com o Dia D. Aquela invasão gigantesca dos aliados na Normandia abriu uma segunda frente que era crucial. Foi o começo da longa e difícil marcha para libertar a Europa Ocidental do domínio nazista. Mesmo encurralado, Hitler ainda tentou uma última grande ofensiva no inverno de 1944, que ficou conhecida como a Batalha do Bulge. E foi aqui que o general Patton, lembra dele, o antigo pioneiro dos tanques, ele teve um papel fundamental, liderando um avanço relâmpago para socorrer as forças aliadas que estavam cercadas. A guerra na Europa tinha acabado, mas no Pacífico ela continuava com força total. O ato final veio com o uso de uma arma terrível, sem precedentes, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão e, finalmente, encerrando esse longo conflito de 30 anos. E no fim de tudo, esse é o custo. O preço final da guerra de 30 anos. Entre 70 e 85 milhões de vidas. Não são dois números de duas guerras, mas um só. A soma de todas as tragédias de 1914 a 1945. Um lembrete sombrio da nossa capacidade de destruição. E dentro de toda essa catástrofe, houve uma que se destaca por sua maldade planejada, o Holocausto. Ele não foi só uma consequência da guerra, mas um pilar da ideologia que moveu tudo isso. O legado que fica é um aviso eterno. Um aviso sobre até onde o fanatismo, o ódio e talvez o mais perigoso de tudo, a indiferença, podem levar a humanidade. E assim, a pergunta que fica no ar é essa. As alianças que foram criadas, as tecnologias desenvolvidas, as fronteiras redesenhadas e as lições, tanto as que foram aprendidas quanto as que foram ignoradas, como é que os ecos dessa longa guerra ainda ressoam na nossa política, na nossa cultura e nas nossas vidas hoje em dia? É algo para a gente pensar.